Olá, futuro programador Java. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Java da Universidade XTI. Nesta aula, vamos construir o nosso primeiro programa Java. Na aula retrasada, nós vimos como funcionam os computadores e que eles entendem apenas linguagens de máquina. Ou seja, os programas que rodam nesses computadores, no final das contas, deverá de alguma forma ser convertido em linguagem de máquina para que esses procedimentos possam ser executados pelo computador. Na aula passada, nós configuramos o nosso ambiente de desenvolvimento. Instalamos o nosso JDK, que é o nosso kit de desenvolvimento Java, e um editor de texto, onde vamos escrever os nossos programas Java. O programa Java ele é construído da seguinte maneira. Primeiro, vamos criar um arquivo .java, onde vamos escrever os comandos na linguagem Java. Depois, vamos compilar esse arquivo e será criado um arquivo .class, com o mesmo nome do programa que nós havíamos criado. Esse arquivo .class é o programa Java propriamente dito. Os dados dentro desse arquivo são chamados de bytecodes. Esse programa Java, ele ainda não está no formato binário. Ou seja, esse programa Java não tem seu conteúdo em linguagem de máquina. Essa é uma peculiaridade dos programas Java. Os bytecodes, eles podem rodar em qualquer máquina que tenha Java instalado. E o nosso Java, aquele comando Java que executa um programa Java, também é conhecido como Java Virtual Machine, ou JVM. A nossa Java Virtual Machine, ela simula um computador. Mas ela não é um computador físico. Ela é um computador construído em software, que interpreta o programa Java, converte esse programa em linguagem de máquina para ser executado pelo computador, pelo seu computador físico, ou qualquer outro dispositivo que suporte Java. Então, nesta aula, vamos criar o nosso primeiro programa Java. Vamos começar criando o nosso arquivo .java. Eu vou abrir aqui o nosso editor Notepad++. E vou abrir também o meu Windows Explorer para criar um diretório dentro da minha unidade C2. Se você estiver utilizando um macOS ou um Linux, você também tem aplicativos semelhantes para navegar nos seus diretórios. Aqui dentro do C, eu vou criar o diretório XTI. Dentro desse diretório, eu vou colocar todos os arquivos .java que nós criaremos no decorrer desse curso. E agora, no meu editor de texto, Notepad++, eu posso criar o nosso programa Java. Então, com o que se parece um programa Java? Todo programa Java, ou o nosso arquivo .java, ele tem dentro dele uma definição de classe. A classe é o nosso programa. Ela representa uma parte do programa ou um programa inteiro, se o programa for muito simples. E a gente começa definindo a nossa classe
da seguinte maneira. A nossa classe ela vai ser pública e eu tenho aqui a palavra-chave class, que indica que isso aqui é uma classe. E em seguida, eu vou definir o nome da minha classe, Hello World. Poderia ser Oi Mundo, né? Então, eu vou utilizar esse padrão aqui, Hello World, que significa Oi Mundo em inglês. E dentro de chaves, na verdade, essas chaves aqui representam o corpo da minha classe, o corpo do meu programa. É aqui dentro que eu vou dizer o que esse programa deve fazer. Então, antes de continuar, eu já vou salvar esse arquivo. O nome desse arquivo deve ser sempre o mesmo nome que nós informamos aqui dentro da classe. Então, eu vou salvar esse arquivo dentro de C:\XTI com o nome Hello World.java. Então, eu escolhi aqui o tipo de arquivo .java e vou salvar esse arquivo. Percebam que, como eu estou utilizando o Notepad++, ele já coloriu algumas palavras aqui para mim. Então, essas palavras que são palavras-chave, palavras características da linguagem Java, ele já marca com uma cor diferente. E as nossas chaves também, ele faz uma marcação aqui para a gente, para facilitar a visualização. E dentro desse programa Java, o que é que nós temos? Nós temos os chamados métodos, que são as ações que esse programa vai poder executar. Todo programa Java, ele começa a ser executado por um método chamado main. Então, não se preocupem agora em saber para que serve cada coisa dessas aqui. Mas você deverá escrever exatamente isso. Public static void main. Tá? Algumas pessoas podem ler static, que é mais parecido com o inglês, ou pode ler static mesmo, como se estivesse lendo uma palavra em português. Não tem problema aqui. String, args, e aqui dentro o corpo do nosso método main. Então, esse aqui é o nome do método que vai ser chamado pela nossa Java Virtual Machine, ou seja, o programa que vai executar esse programa Java, ele vai começar a rodar por aqui. E aqui dentro, nós vamos colocar uma ação. Qual é a ação que eu quero executar? Então, novamente, não se preocupem em entender agora para que serve cada um dessas partes de código. Apenas escrevam dessa maneira, respeitando as letras maiúsculas e minúsculas aqui. Então, aqui eu vou colocar o texto Oi Mundo. Então, esse é um programa simples, um programa em Java, que vai imprimir na tela do meu sistema a palavra Oi Mundo. Após construir o nosso arquivo .java, né, vamos conferir se ele já está lá dentro do nosso diretório XTI. Então, está aqui. Aqui nós temos o nosso programa helloworld.java. Nosso arquivo fonte, é assim que nós chamamos os arquivos .java, porque ele é a fonte do nosso programa. O próximo passo agora, uma vez que nós temos o nosso arquivo .java, é compilar esse arquivo, para que possa ser criado o arquivo .class. Como é que nós vamos compilar esse arquivo? Na aula passada, você acessou o prompt de comando, ou a janela de comando. Clicando lá em iniciar no Windows, nós temos ali o prompt de comando do seu sistema.
No Windows, nós chamamos essa janela de comando de prompt. No Unix ou no Linux, nós chamamos ele de shell. E no macOS, ele é conhecido como aplicativo terminal. Mas todos eles têm essa janela de comando que permite que você possa interagir diretamente com o sistema operacional, através aí de um conjunto de comandos pré-definidos. Tá? Então eu vou entrar aqui no prompt de comando, posso clicar diretamente aqui, ou executar o comando por aqui, cmd, e aqui foi aberto a nossa janela, o nosso prompt para interagir direto com o sistema operacional. O que eu vou fazer aqui? Primeiro passo, eu quero chegar no diretório aonde nós criamos o nosso arquivo.java. E esse diretório é o c:/xti. Então, o primeiro comando que nós vamos conhecer do prompt é o comando cd. O comando cd, ele te leva a um diretório existente aqui no seu sistema operacional. Qual diretório que eu quero entrar? Dentro de c:. Então, ele me leva lá para dentro. Agora, dentro desse diretório c:, eu quero entrar no diretório xti. Então, cd xti. Aí ele entrou lá dentro. Existe um outro comando do prompt, que é o comando cls. Esse comando, ele limpa o sistema, clear system. Então, esse prompt, ele representa o nosso sistema operacional. Agora, vamos compilar essa nossa classe. Se você quiser ver os arquivos que estão dentro desse diretório pelo prompt de comando, nós temos o comando dir. Dir vai listar os conteúdos desse diretório. Então, dir vai mostrar todo o conteúdo do diretório xti. E aqui está o nosso arquivo helloworld.java. Então, vou limpar o prompt novamente e agora nós vamos compilar esse arquivo.java com o comando javac ou javac de compilador. E em seguida, o nome do arquivo helloworld.java. Vou clicar em Enter. E o compilador está verificando, ele verificou se não tem nenhum problema nesse arquivo, se esse programa ele não fere nenhuma regra de segurança do Java, e por fim, ele transformou esse arquivo.java em um arquivo .class. Então, agora nós temos aqui dois arquivos, o .java que nós havíamos criado e um .class que é o nosso bytecode. Eu vou, inclusive, abrir esse arquivo para você dar uma olhada. Então, veja que esse arquivo está incompreensível aí, né? Complicado de você entender o que tem nesse programa. Mas isso aqui é o programa Java que foi criado a partir do seu código-fonte, que é esse arquivo aqui. E esse arquivo .class é também chamado de bytecode. Esse arquivo bytecode ele pode rodar em qualquer máquina, diferente de um arquivo binário que rodaria só em uma máquina específica. E agora? Nós já estamos nesse passo. Nós criamos o programa Java, compilamos o programa e agora nós temos um arquivo .class. Agora, nós vamos executar esse programa na nossa Java Virtual Machine, na nossa JVM, que vai transformar esse programa que roda em qualquer máquina em um programa que roda nessa máquina específica.
Então vejam bem, eu poderia encaminhar esse programa.class para qualquer colega meu, independente da máquina dele, ele conseguiria rodar esse programa. Porque a JVM vai converter, vai transformar esse programa agora, quando eu pedir para ele ser rodado, no programa de máquina desse computador. E como é que a gente faz isso? Com o comando Java. Então, o Java ele vai rodar esse programa Hello World. Aqui eu não preciso colocar a extensão .class, porque o Java já vai reconhecer, né, ele vai tentar rodar exatamente um arquivo .class, que são os programas Java. Então, agora eu vou clicar em Enter e aí está o resultado. Ele imprimiu para a gente o texto Oi Mundo na tela. Então vamos dar uma olhada aqui. Lembrem-se que o nosso prompt de comando, a nossa linha de comando, representa o nosso sistema operacional. O que eu fiz aqui? Dentro do nosso método, eu recuperei o nosso sistema operacional, um objeto que representa o nosso sistema operacional, que é o objeto system. Dentro desse objeto, utilizando ponto, eu recuperei um atributo, um objeto dentro do nosso sistema. E esse objeto é a saída dele. Então, out, que significa aí saída em inglês, é o objeto que eu recuperei do meu sistema para imprimir nessa saída, que é exatamente essa tela. Essa tela representa a saída e a entrada do meu sistema. Eu posso tanto escrever um texto aqui e eu estou entrando com esse valor dentro do sistema, como ele está apresentando para mim também, nessa tela, um valor. Então, na saída do meu sistema operacional, eu estou imprimindo o texto Oi Mundo. E como é que o Java procura o que deve ser executado? Ele sempre vai começar a execução pelo método main. Depois nós vamos ver como é que funciona isso aqui exatamente. E, por fim, eu informo qual é a classe que ele deverá procurar o método main para começar a execução do nosso programa. Então, espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos continuar o nosso entendimento sobre a linguagem de programação Java. Vamos continuar trabalhando aqui nesse arquivo Hello World. Até lá!